Bom dia, boa tarde ou boa noite, graça e paz. Eu sou o professor Anderson Santos e nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo, esse seminário, essa faculdade teológica que veio para fazer a diferença, tá bom? Meu querido, nós estamos aqui na nossa sala de aula virtual e nós temos um encontro, semanal aí, toda semana nós temos uma aula aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Lembrando que hoje nós estamos estudando o módulo Eclesiologia, Dentro do módulo Eclesiologia nós temos duas disciplinas, que é História da Igreja e Doutrina da Igreja, tá bom? Então, em Eclesiologia nós estudamos a história da igreja, o surgimento da igreja, depois estudamos a doutrina da igreja, tá? Lembrando sempre, módulo na mão, Bíblia na outra, e aí nós vamos estudar a palavra de Deus. Mas eu não tenho meu módulo, como que eu faço? Nós sempre deixamos na descrição do vídeo, entre em contato conosco, tá? Se inscreve, você vai receber aí todo o material de apoio, você vai ter o suporte, plantão tira dúvida, tá bom? Muita coisa aí que vai ser bênção para a tua vida. É um preço que cabe no teu bolso. O nosso propósito mesmo é que as vidas cresçam através da palavra de Deus, através do ensino da palavra, e eu creio que vai ser bênção demais para você, tá bom? Bom, vamos fazer a nossa oração. Nós sempre começamos a nossa aula com oração, porque sem oração nós não conseguimos nada, tá bom? Vamos falar com Deus. Se você puder, para tudo que você está fazendo agora. Se puder, talvez você está assistindo essa aula aí, remindo o tempo, ou no trânsito, ouvindo, ou na hora de almoço. Se você não pode parar tudo, não tem problema. Eu te entendo, mas liga aí no trono da graça, vamos falar com Deus, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus? Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Pai, clamamos a Ti neste momento, que o Senhor nos oriente, Pai, acerca desta aula. Pai, que o Teu nome, Pai amado, seja glorificado. Pai, para todo sempre. Visita o meu irmão, a minha irmã. Pai, neste momento é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá? Lembrando que nós estamos estudando a história da igreja, nós falamos aí da igreja medieval, e agora nós estamos entrando já no contexto, saindo aí da Idade Média, entrando aí na Idade Moderna, em tempos modernos. Então, a queda de Constantinopla, então, vai ser aí em 1453, e isso vai assinalar como uma linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos. Então, a província do Grande Império, ela vai ser tomada até ficar somente a cidade de Constantinopla, que finalmente em 1453 foi tomada pelos turcos otomanos de Maomé II. Então, aí você tem as igrejas transformando-se em mesquita, e aí vai se tornar a capital do Império Turco, e aí você praticamente termina esse período da igreja medieval. Mas aí nós vamos falar de um contexto de reforma religiosa. Lembra que no nosso último encontro nós tratamos um pouquinho das ordens monásticas, nós falamos um pouquinho acerca disso, tratamos pelo menos das 4 principais ordens monásticas. Lembrando que no nosso último encontro nós falamos também das cruzadas, demos uma pincelada nas cruzadas, é um panorama histórico, não tem como nós tratarmos de tudo a fundo, porque o nosso foco aqui é o assunto relacionado à igreja, essa transição que a igreja vai sofrendo. Então agora nós vamos falar de um contexto de uma reforma religiosa. Se você for observar, nesse final aí de Idade Média, a igreja romana, e eu volto a dizer aqui, não é nenhum preconceito aos irmãos que fazem parte aí da Igreja Católica Romana, mas nós estamos tratando aqui de um contexto histórico, tá bom? É um contexto histórico que é apresentado na nossa escola, 7ª série, 6ª série, e por aí vai. São questões que caem até em vestibular. Então, o que acontece? A igreja estava totalmente longe da palavra de Deus, totalmente distante, de maneira que o clero, boa parte dele estava totalmente corrompida, longe da palavra, muito longe da palavra, e aí se dado a bebedice, enfim, as farras, vamos dizer assim, a vaidade predominando, a arrogância, a busca pelo poder, e isso era algo comum. Infelizmente,
a igreja longe da palavra de Deus, sendo uma instituição dominante, impondo, né, usando aquilo que nós falamos de um terrorismo espiritual, e começa aí uma imposição de séries de coisas. Nós já falamos um pouco da Inquisição, e aí quem ia contra essa ideia, você é um herege, você está indo contra as leis da Santa Igreja, aquilo que foi estabelecido pelo Santo Padre, né, pelo Santo Papa. O que você tem aí? Você tem, na verdade, já um contexto onde a tradição ela é autoridade, acima até mesmo das Escrituras, embora fossem apresentados por eles que eram as Escrituras e a tradição, e essa tradição ela vem recheada de uma interpretação própria, né, dos documentos papais, aquilo que é a interpretação do líder maior e aquilo que ele falou está falado. E aí você já começa a ter o quê? Um prelúdio da reforma religiosa. Por quê? Porque você já começa a ter alguns movimentos, eu lembro que eu falei em outras aulas, que de repente, quando você tem toda, na Idade Média, você tem toda essa decadência espiritual da igreja, esse distanciamento da palavra, né? Esse distanciamento, porque eu sempre digo, querido, no dia que eu e você ficarmos longe das Escrituras, nós vamos entrar numa decadência, seja ela moral, física e espiritual. Então nós precisamos da palavra de Deus, tá entendendo? Então o que acontece? A igreja estava tão corrompida, né? A liderança eclesiástica, né? Se dando a gula, a bebedice e as orgias mesmo, era algo muito comum. Mesmo dentro das ordens monásticas, você tinha já muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Então, é claro que, por exemplo, você tem pessoas fiéis, tem pessoas sinceras, com certeza. Mas você tem aqueles que já, infelizmente, se corromperam. E aí o que acontece? A partir daí, você já começa a ter um prelúdio da reforma religiosa com alguns movimentos que vão surgindo. Então, eu quero pelo menos nessa aula destacar 5 grandes movimentos que vão surgir na igreja, né? Que vai já caracterizar um princípio de uma reforma. Eles estão rompendo já com a igreja e muitos deles vão ser perseguidos, né? Perseguições sangrentas, vão ser mortos porque vão ser acusados como hereges, vão ser perseguidos mesmo. Então, o primeiro grupo que eu quero destacar, né, são os albigenses, que na verdade vai surgir aí por volta de 1170, né, no sul da França. O que acontece com esse movimento? Eles rejeitavam a autoridade da tradição, né? Distribuíam aí um Novo Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, a adoração à imagem e as pretensões sacerdotais. Então, o Papa Inocêncio III, ele promove uma grande perseguição contra esse grupo e essa seita, né, vai ser dissolvida. Há quem diga, né, que os albigenses eles têm características gnósticas, né? Alguns escritores vão dizer que eles têm características gnósticas, outros vão olhar e vão falar que já existia aí muito precoce, não do jeito que era, não entenda bem o que eu vou falar, mas uma ideia de um puritanismo, um pessoal que já se separava, queria uma santificação, enfim. Verdade é que era um movimento que ele começa um rompimento com a igreja romana, começa esse desligamento da igreja romana e vão ser perseguidos a ponto de serem assassinados, serem queimados. Eles vão o pouco de que resta deles vai se juntar ao movimento dos valdenses, que é o segundo movimento que nós queremos citar. Os valdenses também, eles aparecem quase que na mesma época, né? Eles aparecem praticamente quase que na mesma época. E aí, eles tinham uma ideia, né? Os seguidores de Pedro Valdo, a princípio, né? O seu nome era apenas Valdo, né? E a história deles é interessante. Por quê? Quem era Valdo? Valdo, na verdade, segundo a história, ele era um comerciante, né? Um comerciante, um mercador, e diz que teve um chamado, né? De abrir mão de tudo e pregar o evangelho. Então tem aquela
certa influência, né, das ordens mendigantes, que é a ideia de abrir mão de tudo, do desapego e viver do evangelho, viver, pregar. Então, e aí seguidores vão se juntar a ele, né? Isso era comum. O movimento começa a crescer e eles vão fazer como todo grupo que surgia da igreja fazia quando começava a ter um destaque, quando esse grupo começava a aumentar em número. Era a ideia de ir até o Santo Padre, né? Até o Papa, e pedir a ordem para ele, autorização, para começar ali uma nova ordem, né? Uma nova ordem monástica, um novo movimento. E a igreja, que de certa forma tinha uma certa resistência a esses movimentos, até porque, vamos pensar que se a igreja ela começa, todo mundo que vem, nós vamos criar uma nova ordem, ela vai fragmentar e vai perder força, isso aí até é entendido. E aí eles passam ali por alguns questionamentos e a igreja não autoriza. Valdo, então, ele pode ali se reunir, mas não é uma nova ordem, é proibido de pregar. E aí ele usa aquele texto de Atos, né? Que Pedro faz a citação: importa mais obedecer a Deus do que a homens. E aí, a partir daí, ele rompe com a igreja e vai pregando. Então, por isso vai ser conhecido como Pedro Valdo, porque ele usa as palavras de Pedro, e ele rompe com a igreja e tem-se a ideia, né, que ele é a primeira reforma, né, a ideia, mas na verdade nós falamos que é um prelúdio, né, é um embrião da reforma, é algo que vai acontecer, mas você já tem esse rompimento, com a igreja romana, que a ênfase deles era nas escrituras, né, na pregação. Isso que é legal, porque começa a se dar uma ênfase da pregação. Eles começam a explicar o Novo Testamento, dando ênfase na pregação, e aí começa o quê? Contrariar os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. E aí eles foram cruelmente perseguidos, foram expulsos da França, né? E apesar das perseguições, eles permanecem firmes. Ainda, segundo alguns dizem, os valdenses foi o único grupo que a Igreja Católica Romana não conseguiu exterminar, né? Não conseguiu acabar com eles. Alguns dizem que ainda há um grupo deles que permanece na Itália, um pequeno grupo, né? Que permanece na Itália, que são os valdenses. Há quem diga ainda que até no Uruguai existe ainda esse pessoal. Mas esse é também um segundo grande movimento que já começa a anunciação desse rompimento com a Igreja Romana. Por quê? Porque rompe com a tradição, começa a se dar a ênfase às escrituras, à pregação da palavra, e aí você já tem esse prelúdio da reforma. Tá? Um outro movimento que merece destaque, né, é de John Wycliffe, né? O John Wycliffe, que na verdade ele é nascido em 1324, e ele recusava-se reconhecer a autoridade do Papa, né? E ele se opunha a ela. Então, era contra a doutrina da transubstanciação, considerando o pão e o vinho meros símbolos. E aí ele vai traduzir o Novo Testamento para o inglês, e os seus seguidores foram exterminados por Henrique IV. Então, ele era uma grande figura, né, em Oxford, e aí ele vai fazer seguidores, né? Então, era o professor lá, e ele vai contra os ensinamentos da Igreja Romana. Então, ele tem uma ideia bem interessante. Por quê? Porque ele reconhece, né, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, ele começa a dizer que os reis são constituídos por Deus, o Papa é constituído por Deus, não há autoridade que não seja constituída por Deus, mas essa autoridade só tem valia, só tem mesmo representação, se de fato eles andam naquilo que é a vontade de Deus. Se estão distante daquilo que é a vontade de Deus, então logo essa autoridade, ela não é considerada uma autoridade que deve ser respeitada. E aí ele começa a romper com essa tradição, né? Porque a igreja tinha essa ênfase na tradição, naquilo que era a sua interpretação das escrituras. É a ideia da leitura
das Escrituras pelas lentes papais. Então aquilo que o Papa falou vira uma tradição, isso vai ser votado nos seus concílios e torna-se uma exigência. Mesmo que isso esteja aquém ou longe, fora das Escrituras, isso vai ser danoso para a igreja. Por isso que a igreja se distancia tanto daquilo que é a palavra de Deus. Então, o Wycliffe, ele vai ser peça fundamental, porque a ideia de que você começa a ter a Bíblia ao alcance do povo. Porque o que nós tínhamos? Nós não tínhamos a Vulgata. A Vulgata que foi traduzida, né, por Jerônimo, que era a ideia de colocar a Bíblia na língua do povo, né, a Vulgata latina. Só que, na verdade, você já começa nesse contexto, já um destaque da língua inglesa, do inglês, e aí esse alcance do Novo Testamento às pessoas, essa ideia da pregação, a ênfase da pregação, porque então você tem os sacramentos, as tradições que a igreja romana fazia, você não tem uma exposição bíblica, simplesmente você tem aquele sacrifício que o sacerdote, o clero lá, ele fazia toda aquela coisa, você não tinha essa ênfase nas escrituras. Então, se você vai perceber, você que já é um estudante, que um dos pilares da reforma é sola as escrituras. Então, por que eu falei um prelúdio? Por que está no seu livro aí um prelúdio? Porque, na verdade, nós já começamos a ter o quê? Esse embrião que está se formando, aí está nascendo, que é alguns chamam de pré-reforma, né? Usa a expressão assim, é uma pré-reforma. Na verdade, você já tem aí essa ênfase na palavra, irmão. Então nós precisamos dar uma ênfase nas escrituras. A palavra precisa ter a primazia, a palavra precisa ter prioridade dentro de um contexto eclesiástico. Porque se a liderança cristã, evangélica, protestante, se desligar da palavra, queridos, nós vamos entrar em decadência. É o que nós vemos hoje, é o que você tem visto hoje. Você percebe que algumas comunidades de fé têm algumas práticas que estão totalmente excluídas daquilo que é a palavra. Às vezes nós chegamos a nos questionar a ponto de dizer, mas será que eles nunca leram isso? Será que eles nunca observaram isso? Né? Ainda ontem eu dava uma aula, né? E você que me ouve, quando você trabalha a carta aos Hebreus, e você vai percebendo toda essa ideia da nova aliança, esse contexto, às vezes a gente chega a se perguntar, e eu compartilhei isso com os alunos, nós estávamos em sala presencial, e eu citei para eles o seguinte, eu falei, gente, parece que algumas dessas igrejas não têm a carta aos Hebreus, porque apresenta aí um sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Nós vivemos o contexto da nova aliança, percebe? Então, longe das escrituras, irmão, é uma porta aberta para que você possa entrar em decadência e começar a cometer algumas aberrações. Vamos lá, um outro movimento, grande movimento, vai dar sequência aí com John Hus. Eu estou citando os principais. John Hus, nascido em 1369, né, foi um dos leitores de Wycliffe. Então o que acontece? Ele pregou as mesmas doutrinas e especialmente proclamou a necessidade de libertarem da autoridade papal. Perceba que ele começa a ler os seus livros, ele tem um contato muito forte com os seus livros, e aí a influência. Então percebe a igreja, esses homens, eles vão voltando-se para as escrituras, e é o pilar da reforma, sola as escrituras, sola a fé, né? sola fide, né? Sola graça. Por quê? Porque, queridos, a tradição vinha sendo imposta, e aí a ideia de voltar para as escrituras é dizer assim, não, gente, a ênfase é na pregação da palavra, é só as escrituras, é por meio da fé, da graça salvadora de Cristo. Então todo aquele tradicionalismo que era ensinado, toda aquela dogmática, aqueles pagamentos de indulgências, tudo isso aí vai ser, de certa forma, um erro. E aí quando se começa a olhar para as escrituras, e John Hus,
ele tem esse contato, né? A influência de Wycliffe, lendo dos seus livros, então ele começa também a ênfase na pregação, vai se tornar um grande pregador, né? Vai se tornar ali um pastor local, só que ele vai ser excomungado, né? Ele vai ser excomungado pelo Papa, e aí ele vai se retirar para algum esconderijo desconhecido. Ao final de 2 anos, ele volta a convite da igreja para participar de um concílio católico, da igreja romana, tá? No concílio de Constância. Mas olha que interessante, sobre a proteção de um salvo-conduto. Só que, entretanto, esse acordo foi violado sob o pretexto de que não se deve ser fiel aos hereges. E assim, ele vai ser condenado e queimado. Mas deixa eu chamar a tua atenção aqui, tem um detalhe interessante que se fala dele, porque quando ele é convidado para esse concílio, alguns irmãos dizem, não vá, João, não vá. E ele tinha algo em mente, ele disse, não, eu vou, porque é a oportunidade de eu me pronunciar, é a oportunidade de eu pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, e quem sabe os olhos deles não são abertos, quem sabe eles não começam a enxergar, né, essa grandeza de só as Escrituras. E ele vai, a intenção dele era boa, o propósito dele era pregar, né, fazer uma exposição bíblica, quem sabe assim, os olhos do clero, lá dos nossos irmãos, não sejam abertos, como o meu foi, mas não deram nem oportunidade dele falar. Então foi condenado, então com o acordo é violado, porque você é um herege. Então a igreja não tem compromisso com o herege. Então nós não temos que cumprir a palavra com esses hereges. Percebe que era tudo uma artimanha, tudo uma farsa. E ele vai ser condenado, queimado e morto. Mas a sua morte, né, isso é muito legal, que ele diz assim, hoje vocês matam, né, queimam o ganso, né? É um trocadilho, seu nome tem esse significado. Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e vocês nada vão poder fazer contra ele, não vão poder calá-lo. E exatamente 102 anos depois, Lutero estava fixando as 95 teses na porta, né, da igreja em Wittenberg, lá na Alemanha, ou seja, e Lutero se intitulava Eu Sou o Cisne, que John Hus apresentou. Então você tem aí esse prelúdio da reforma. Um outro nome que eu quero citar também, que merece destaque, é Jerônimo Savonarola. Então, nascido em 1452, ele foi monge dominicano em Florença. E a grande catedral se enchia, multidões ansiosas para ouvi-lo, né? Mas não só apenas para ouvi-lo. A palavra era pregada com tanta convicção que eles começam a obedecer. Então começam a tornar-se praticantes da palavra. E aí começa assim, a se desencadear um avivamento, né? Fogueiras são feitas para queimar ali muitos livros, muitas coisas que não convém, e isso de certa forma vai gerar um impacto. Por quê? Porque ele começa a pregar só nas Escrituras, e essa ideia, essa ênfase na palavra, e aí ele pregava contra os males sociais, pregava contra o clero, né, os males políticos do seu tempo, e aí ele vai ser preso, condenado e enforcado. Aí depois de enforcado, né, em praça pública, o seu corpo também vai ser queimado, vai ser enforcado e queimado em 1498. E aí o que você tem? Você tem esses 5 movimentos que caracterizam o prelúdio da reforma, ou como alguns gostam de chamar, a pré-reforma. Você já começa a ter essa ideia de que o povo não aguenta mais, o povo está cansado de tudo aquilo que está acontecendo. A igreja romana, totalmente longe de Deus, escândalos e mais escândalos. É interessante que é feito até mesmo um concílio, que o clero tem que usar certo tipo de roupa para serem
conhecido porque eles viviam nos lugares da bebedice, a glutonaria e a orgia. Então eles com aquela roupa era um meio de até inibir a presença deles nesses locais. O que você vai ter? Já nós estamos entrando no contexto da igreja se reformando, a igreja se posicionando contra esse movimento. Então você percebe que tudo isso está acontecendo, escândalo e mais escândalo, assassinatos no meio de tudo isso, a busca pelo poder, né? A busca pelo poder. Você vai ter o surgimento de não só um papa, então essa briga pelo poder e toda essa questão que, se você se aprofundar na história, você vai conhecer bastante. Então você já tem o quê? Um cenário de uma igreja gritando por uma reforma religiosa. O povo clama, o povo necessita, né? Aí falando um pouquinho, olhando, nós estamos falando da reforma, né? Olhando um pouquinho para a igreja na Alemanha, então o que você tem? Desde a queda de Constantinopla em 1453, até o fim da Guerra dos 30 anos, 1648, nesse período de 200 anos, o grande acontecimento foi a reforma. E a reforma ela vai ser iniciada na onde? Na Alemanha. E teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam obediência a Roma. Então eles é um desligamento, eles vão romper com Roma. E aí nós vamos entender que algumas coisas foram fortes para que a igreja tomasse esse despertar, né? A igreja se posicionasse. Então, uma dessas forças foi um movimento conhecido como Renascença. Então, você já tem um renascimento, o povo já começa a querer estudar as línguas originais, as escrituras, o grego, o hebraico, e aí isso já começa um despertar para comparar com aquilo que era ensinado pela igreja romana. Então já começa algumas contradições, já começa a ter um avanço, um interesse pela literatura, pelas artes, pela ciência, e isso começa o quê? Transformar-se da Idade Média para um contexto moderno. Por quê? Um renascimento. Porque a Idade Média é conhecida como a Idade de Trevas. Você não tem muito desenvolvimento intelectual. Eu já falei, você tem o clero, os senhores feudais e os vassalos. Então o povo não tem tanto conhecimento, é um povo que não busca, a ciência, a arte não se desenvolve. Então, nesse renascimento, já começa um despertar. As pessoas começam a abrir os olhos e olhar e falar assim, não, mas espera aí, isso é imposto, mas será que Deus é esse Deus carrasco, esse Deus que mata dessa maneira? E começam a despertar. Então a maioria dos estudiosos italianos desse período eram homens destituídos de vida religiosa. Então você já começa uma linha de pensamento diferente. Até os próprios papas, irmãos, dessa época, destacavam mais por sua cultura do que pela fé. Então você já tem uma mudança. Então, no norte dos Alpes da Alemanha, na Inglaterra e na França, o movimento ele possuía um sentimento religioso, um despertamento novo, né, pelo interesse das escrituras, como eu falei, e aí os verdadeiros fundamentos da fé, né, independente dos dogmas de Roma que era ensinado. Então, essa ideia do renascimento, ele vai por toda parte, começa a se destacar. Você vai ter logo posterior a invenção da imprensa também, que vai ser o primeiro livro a ser impresso, vai ser a Bíblia, né? Isso é bem legal da gente ver. Você tem também um movimento nacionalista. Qual que é a ideia desse movimento nacionalista? Começa a nascer um patriotismo dos povos que começou a manifestar-se como? Mostrando-se inconformado com a autoridade estrangeira. Começa a surgir uma ideia das próprias igrejas nacionais. Por quê? Porque eles resistiam à nomeação dos novos bispos, porque só a igreja de Roma que nomeava novos bispos. E aí o povo não se conformava. Eles vão nomear alguém de lá, a gente quer alguém nosso. Então já começa a ter aquele movimento dos reis, fala assim, não, eu quero alguém nosso aqui, eu não quero alguém que venha de Roma. E aí você tem o quê? Os abusos, né? Porque começa a ideia de construir, né, a catedral lá, né, de São Pedro, né? E você já começa a ter o quê?
um abuso nas contribuições. Então, os abades, você começa a dizer assim, eles vão começar a resistir à nomeação de bispos, de abades da igreja por parte do Papa, que viviam num país distante. Eles não se conformam com o quê? Começam a não se conformar com a contribuição do óbolo de São Pedro. O que era o óbolo de São Pedro? Era um sistema de arrecadação de donativos da Igreja Católica, onde os fiéis eles oferecem ajuda econômica diretamente ao Santo Padre, né, ao Papa. Então, eles começam a questionar, e tudo isso era para sustentar o Papa e para a construção do majestoso templo em Roma. Então, havia uma determinação de reduzir, né, quebrar esse sistema, romper com a igreja. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é uma fase onde começa a ter uma movimentação. Você precisa entender muito bem essa parte, porque você já tem aí todo o cenário mundial se preparando para essa reforma religiosa. Nesse contexto, o que você começa a ter? O abuso da venda de indulgências, um abuso muito grande na venda de indulgências. E aí você tem, por exemplo, o Papa reinante, vamos falar do Papa Leão X, no contexto aí da reforma, no contexto de Lutero, porque João Tetzel, ele vai ser designado pelo Papa para cobrar essas indulgências na região da Alemanha. O movimento começa ali na região da Saxônia, e você tem um moço lá, um homem chamado Lutero. E Lutero é alguém que ele era muito místico, né? Vamos dizer assim, usar essa expressão. Ele era muito místico e de uma família muito humilde, mas ali no devoto de Santa Ana, num dia de uma tempestade, com medo, faz um voto que se escapasse daquela tempestade, ele se tornaria um monge. E isso vai contra a ideia do seu pai não gosta, seu pai vai brigar com ele, enfim, mas ele vai e ele começa ali a se aprofundar, vai se destacar como um grande estudioso, mas ele era alguém que vinha de traumas, né? Se flagelava muito no mosteiro, era alguém que vivia se culpando, se confessando toda hora e se flagelando, era alguém que levava muito a sério essa ideia. Ele dizia: o meu pecado, o meu pecado me é real, o meu pecado, e ele sofria muito com isso, então vivia se autoflagelando, se punindo. E aí ele vai começar a observar algumas coisas, porque vai se tornar um estudante da palavra, vai começar a lecionar, né? E principalmente a carta aos Romanos, e algumas coisas vão começar a acontecer. Mas vamos aqui falando um pouquinho do Tetzel. O João Tetzel, ele vai percorrer a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, os quais diziam que possuíam a virtude de conceder perdão a todos os pecadores, e não só os possuidores das bulas, que na verdade eram vendidas, mas assim, os mortos também. Então, se eu comprasse essa bula para alguém que já morreu, eu livraria essa alma do purgatório. Então, Tetzel fazia essa indagação dizendo assim, tão somente quando o dinheiro de vocês cair no gasofilácio, que o barulho da moeda bater lá embaixo, no mesmo instante a alma do seu ente querido, ela é tirada do purgatório e é levada ao paraíso. Então é no meio de um terrorismo espiritual, porque você começa a ter aí essa ideia de que vinha todo aquele sermão: olha, meus irmãos, a alma do seu ente querido, ela grita, ela geme, está sofrendo, e você precisa fazer alguma coisa por ela. Então começa a se vender muitas coisas, e tudo isso em torno de arrecadar da igreja, da igreja crescer, e começa a tirar do povo, e contextos longe da palavra, contextos totalmente inventados, criados e assinalados com a bula papal, que um homem que se dizia ser o representante de Deus na terra. Então percebe que também é um dos
pilares da reforma, que é a ideia do sacerdócio universal. Não mais o sacerdócio está ligado apenas ao clero lá, aquele homem, mas o sacerdócio universal é restaurado. Lutero vai falar muito disso, que agora não é só mais o clero, mas todo o povo tem esse acesso a Deus, tem esse contato direto com Deus. Então é interessante que tem muitas histórias sobre Tetzel, e uma das histórias é que ele chega numa determinada cidade e era assim que ele fazia. Ele montava a sua banquinha, né, e vendia as bulas, né, essas indulgências que lhe davam direito a perdão de pecados que você cometeu ou que porventura você ainda iria cometer. É até interessante que, por exemplo, existia-se uma tabela de preço, né? Havia uma tabela de preço. Por exemplo, poligamia, 6 ducados, roubos, 9 ducados, homicídio, 8 ducados, feitiçaria, 2 ducados, ou seja, aquilo que era condenado como pecado, você tinha uma tabela ali. Então, eu até brinco, de repente o camarada olha assim, fala assim, cara, eu tô querendo cometer um adultério aí, tô de olho ali numa mulher, ali numa vizinha. Então ele já está em mente, aí ele ia lá, comprava já, né, a sua bula ali que lhe dava o perdão. Então ele poderia lá cometer o pecado tranquilo, porque ele pagou pelo perdão, foi pago, e aí ele está tranquilo, pode cometer o que ele quiser, porque está perdoado pelo Santo Padre e pela Santa Igreja. Então, olha, perceba que isso está muito longe das Escrituras. Então, Tetzel conta a história que ele chega numa determinada cidade, e aí ele monta, né, a sua banca lá para vender as suas indulgências, mas aquele dia ele não vendeu muito, não vendeu muita coisa. E aí então ele vai para casa, vai ficar ainda mais um dia nessa cidade, e ali tem uma estratégia, né? Ele tem uma estratégia. Você percebe como que é a estratégia dos falsos profetas, meu irmão. Nós precisamos voltar para as Escrituras, precisamos voltar a olhar para a palavra de Deus. Então, uma das estratégias dele, então ele vem no dia seguinte ao povo e disse: olha, meus irmãos, nesta noite eu estava na minha casa, no leito lá, eu estava dormindo, e ouvi o grito, o gemido de uma alma que vinha do cemitério, e essa alma gemia, estava no purgatório sofrendo, ela agonizava com muita dor, ela sofria demais, mas eu não sei de quem é essa alma, eu não sei de quem é de vocês, talvez seja o seu irmão, talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe. Fazia aquele apelo melancólico, aquela coisa que as pessoas... Então, só que eu estou indo embora dessa cidade. É a última oportunidade que você tem para você poder comprar essa indulgência e livrar essa alma da morte, tirar essa alma da punição, tirar essa alma desse sofrimento, né, dessa morte eterna, e levá-la ao paraíso. Então, querido, aí, como eu não sei de quem é, se eu fosse você, eu vim aqui comprar. Você imagina, vendeu ou não vendeu? Vem aqui, precisa... Então percebe, irmão, que se nós não tomarmos cuidado, a igreja hoje faz a mesma coisa, um apelo, um terrorismo espiritual, a venda de tantas coisas. A igreja começou a vender muitas coisas, o vinho vindo de Caná. Se você comprar essa garrafa de vinho, seu casamento vai ser restaurado. A água que veio direto de Israel, do Jordão, o óleo de Israel, que tem o poder de curar isso, e por aí vai, irmão, dentre muitas coisas que a igreja tem, e a igreja dita protestante tem cometido os mesmos erros que a igreja romana cometeu no passado. E isso por quê? Porque nós estamos nos afastando das Escrituras. Percebe que quando nós estamos longe da palavra, nós cometemos erros. Então, querido, pelo amor de Deus, eu uso as palavras de Paulo quando ele diz em Romanos 12, verso 1,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo não ordena, Paulo roga, ele implora. E o nosso apelo hoje aqui é: volte às Escrituras, volte à palavra, olhe, leia, medite, estude a palavra, para que você não venha ser levado por movimentos, por aquilo que o A falou, o B falou, isso, aquilo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão, meu irmão, nós vamos cair no mesmo erro que a igreja cometeu anos atrás. Então o que acontece? Tetzel, naquele dia o povo compra muita coisa e ele vai embora. Ele vai embora. E o povo, eu livrei a alma do sofrimento. E tudo isso, irmão, era uma estratégia para enganar o povo, para arrancar o dinheiro do povo. Então nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. Cuidado, irmãos, porque, veja bem, a igreja parece que ela está andando para trás. Então nós precisamos tomar cuidado. A venda de indulgências, irmãos, ela era algo tão distante dos ensinos das Escrituras, que eram estabelecidos valores sobre pecados. Então, dependendo do pecado, era um valor, como eu já falei para você. Pecados esses presentes, pecados passados e pecados futuros. Ou seja, esse documento, ele tinha poder sobre a pena do purgatório. Primeiro, que o ensino do purgatório não é bíblico. Eu já trabalhei contigo numa outra disciplina, que era a introdução à Bíblia. A doutrina do purgatório não é bíblica. Então você vai perceber que tudo isso são coisas criadas para enganar o povo, para que o povo desse as suas contribuições. Então, sobre o pecado futuro, também exaltava o poder da mercadoria, né? Olha que interessante. Vinde e vos darei cartas munidas de selos, pelas quais mesmo os pecados que tiveres vontade de cometer no futuro vos serão perdoados. John Tetzel chegava e na sua proclamação de venda na sua banca, disse: meus irmãos, venham, que eu darei a vocês cartas munidas pelos selos do Santo Padre, e esse selo, ele lhe dá o poder de ser perdoado pelos pecados que você tiver vontade de cometer. Olha como que funciona isso. Então o camarada já estava lá num declínio espiritual, então ele ia, comprava isso e ia viver uma vida promíscua. Agora, qual o compromisso da liderança eclesiástica da época com essa vida, com essa alma? Nenhum. Eu quero saber, se ele comprou a indulgência, ele pagou a indulgência, se ele comprou o documento aqui ou não, que libera o perdão. Percebe que se nós não tomarmos cuidado, a igreja cristã hoje, evangélica, entre aspas, às vezes está mais preocupado com a vida financeira, com o financeiro desse mundo, do que com a sua alma. Pregar o arrependimento, pregar a conversão, pregar contra o pecado, pregar contra a feitiçaria, contra a idolatria, pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, o amor de Deus. Mas assim, meu irmão, você deu o seu dízimo, isso que importa. Se você está pagando as ofertas, cumprindo os seus votos aqui, isso que importa. O que você vai fazer com a sua vida dali para fora, pouco importa, meu irmão. Cuidado, vamos abrir os nossos olhos. Queridos, precisamos tomar muito cuidado. Tem uma história bem interessante também do John Tetzel, que nessa venda de pecados futuros, de perdão para pecados futuros, conta-se a história que chega um moço a ele e fala assim: escuta, esse papel aí vale mesmo, esse negócio aí perdoa mesmo. Querido, tem um selo aqui do Santo Papa, e aí você está perdoado. Qual que você queria? Percebe que é uma mercadoria? Qual que você queria? Eu tenho aqui poligamia, 6 ducados, eu tenho aqui roubos, 9 ducados, homicídio, 8 ducados, feitiçaria, 2 ducados. O que você precisa? O que você tem em mente aí? Eu falei: então, eu vou usar uma linguagem popular, tá bom? Para você entender. Então eu falei assim: eu tô querendo fazer uma fita aí, eu tô querendo fazer um assalto, né? Surgiu a oportunidade aí de
eu vi a oportunidade aí de ter uma coisa boa aí, vou usar uma linguagem bem popular, né? Tem uma fita boa aí para nós fazermos, e aí eu vou fazer um assalto aí, então, praticar um roubo. Então o Tetzel olha e diz, bom, roubo é 9 ducados, está aqui o documento aqui para o roubo, tá? Tem aqui o selo do Papa, e tá tranquilo, tá sossegado, fique em paz. Mas funciona mesmo, você vai, querido, tá perdoado, pode cometer que você tá perdoado, fica tranquilo. E quando o Tetzel vai sair da cidade, ele é assaltado por esse moço. Ele é assaltado por esse homem que leva ali todo o dinheiro que ele arrecadou. E aí Tetzel volta nervoso, irado e tal. E aí o homem disse assim, mas espera aí, eu tenho aqui, ó, eu tenho perdão ao documento. Você me vê? Vale ou não vale? E como é que ele vai dizer que não vale? Hã? Como é que ele vai dizer que aquele documento não tem valor nenhum? Não pode. Então ele sai de lá irado, sai de lá, não pode falar nada. Ou seja, caiu no próprio laço. Né? Então, percebe como a coisa vai tomando um rumo tão complicado? Então a fala de Tetzel era tão assim, que ele dizia assim, ó, não há pecado tão enorme que a indulgência não possa perdoar. Não existe pecado tão enorme que a indulgência não possa perdoar. E aí você vai ter o quê? Lutero, por sua vez, e aí você já tem esse destaque, começou a pregar contra Tetzel e a sua campanha de venda de indulgências, denunciando esse como um falso ensino. E aí se você for olhar para Lutero, o que nós temos da ideia de Lutero? Lutero, ele ainda moço, né? Ele lê, né, acerca da fé, da graça, né, que nós somos salvos pela graça, pela fé, e ainda muito novo ele é convocado para ir a Roma, e ele precisa ir para Roma, e ele está indo para a Santa Cidade. Olha que interessante, ele está indo para a Santa Cidade. Então o que ele vem de uma raiz de um mosteiro, né? Ele vem de uma raiz de um mosteiro agostiniano, vem daquela raiz, então lá toda aquela ideia dos flagelos, aquela ideia da busca de uma purificação, de uma santidade. Quando ele chega na Santa Cidade, Roma, eu vou aonde está o Santo Padre, o Santo Papa. Então ele espera que ele vai encontrar um nível de espiritualidade muito maior do que aquele que eles buscavam no mosteiro. E aí quando ele está indo para lá, o que ele encontra? Ele encontra, irmão, o clero, os monges lá, os sacerdotes, entregue à bebedice, à glutonaria, à orgia e bebendo, tendo não uma vida de flagelos, como era a ideia do que ele tinha, uma vida de penitência, mas uma vida de folga, regalias, orgias, e aquilo começa a ter impacto. Eu estou na Santa Cidade, e é totalmente o contraste, então ele começa a ter uma visão diferente. E ele já era um estudante das Escrituras, já tinha esse contato com as Escrituras. E aí conta-se que ele está subindo as escadarias, aquela ideia de joelho e tal, e ele está com aquilo em mente, só a fé, só a graça, só a fé, só a graça. E aí ele se sobe até a metade da escada de joelho, depois se levanta e vai embora. Diz, não, cara, isso não está certo. Isso não está certo. Essa não é a proposta de Cristo, não é a proposta do Evangelho. E aí, estudando as Escrituras, então, vai fixar, né, a data fixada pelos historiadores, que ele vai, as 95 teses lá, como dá início, né, da Grande Reforma, foi registrada no dia 31 de outubro de 1517, tá? Então, na manhã desse dia, Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg, né, um pergaminho que continha 95 teses de declarações, quase todas relacionadas à venda de indulgências, ou seja, ele pregava contra, né? Mas há quem diga, isso de fato nós cremos, que a proposta dele não era, a princípio, se revoltar e criar uma rebelião, não. Como estudante da palavra, era a ideia assim, gente, olha aqui, galera, que eu descobri, porque a ideia de fixar na porta, isso era algo comum.
Mas olha a ideia. Gente, vem aqui. Cara, nós estamos fazendo isso à toa. Não precisa de nada disso. É pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não precisa pagar isso. Não precisa fazer aquilo. Você não precisa subir escada de joelho. Você não precisa carregar uma cruz pela avenida aí e tal. Você não precisa pagar a indulgência. Não. É só na pessoa de Cristo. E a proposta era que todos abrissem os olhos como ele abriu. Mas percebe que era mexer contra o sistema de arrecadação? Então a proposta dele não era se voltar contra a Santa Igreja, ou contra o santo líder, contra o santo Papa. Não, a proposta dele não era essa. Era apenas assim, como um bom estudante, amante da palavra, era abrir os olhos do povo. Mas isso parece que vai ter o efeito contrário. Vai ter o efeito contrário e ele vai pregar contra as indulgências, vai bater pesado contra as indulgências, vai pegar pesado mesmo. Então você tem aí o início, né, da reforma, e aí na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso, dar uma ênfase maior no Lutero, na reforma, tá bom? E eu creio que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Mas só abre no parênteses. Então é comemorado o dia 31 de outubro, que aqui no Brasil, sabe o que se celebra? Dia das Bruxas. Foi importado isso dos Estados Unidos e o povo celebra, e a cristandade não se atenta a isso, que é uma festa de invocação a demônios, e aí pessoal nas escolas, na faculdade se entrega a isso e nem se lembra que por causa da reforma, hoje nós estamos aqui. E queridos, independente da sua denominação, todos nós, recai sobre nós, requisitos da reforma, ou seja, tudo aquilo que Lutero fez, de certa forma cai sobre nós, independente se você é calvinista, se você é arminiano, todos nós cremos que é pela fé, que é pela graça de Deus, e isso veio sobre nós. Então, queridos, em vez de você cultuar demônios, mas professor, eu não cultuo a demônios, misericórdia, não, meu irmão. Se você não celebra a reforma, se você não traz à sua igreja, de repente, um esclarecimento do que foi isso, os nossos membros, os nossos irmãos, vão estar aqui tapados. Então, percebe? Era um tempo de nós celebrarmos o Senhor, trazermos à memória aquilo que era a ideia de sola as Escrituras, sola fide, sola graça, de voltarmos às Escrituras. E aí nós nos distanciamos das Escrituras e ficamos aí nesses eventos. Então cuidado, irmão. Celebre a Cristo, celebre a reforma, traga a memória, lembre desse homem de Deus que foi usado por Deus. É claro, irmão, que dentro desse contexto, nós vamos falar na semana que vem, houve grande guerra, né? Muita gente morreu em nome de Deus, né? Tanto de um lado como do outro, houve certas revoltas, houve muita coisa, mas esse é um assunto de uma próxima aula. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, que a igreja então começa a passar por essa reforma religiosa, que é a ideia de nós voltarmos às Escrituras. Então, a nossa aula encerra aqui hoje. Então, volte às Escrituras, tá bom? É um contexto de nós voltarmos às Sagradas Escrituras, tá? Então, espero que você tenha curtido essa aula aí, tenha aprendido bastante. Então, tem o seu módulo, irmão, tem muita coisa no seu módulo, estuda, pega um grifa-texto, caneta, rabisca, anota, porque isso é o que faz a diferença, tá bom? Deus te abençoe, foi muito bom nós estarmos juntos nessa aula, foi muito proveitoso, eu tenho certeza, tá? Então, meu irmão, juízo, estuda a palavra, medita nela, para que nós não venhamos cair no mesmo erro que a igreja caiu lá atrás, se distanciando das Escrituras, tá bom? Então, viva essa reforma religiosa dentro de si, volte às Escrituras, e aí a gente vai, nós vamos poder combater tantas coisas que vão surgindo no seio da igreja, que não tem nada a ver com aquilo que é a proposta do Evangelho. Então, tá bom? Cuidado, vigia, olha, tem esse crivo. A herança da reforma, para todos nós, é que tudo nós buscamos respaldo nas Escrituras, que esse era um dos principais pontos da reforma, né? A Bíblia está acima de tudo. Então nós sempre voltamos para as nossas práticas, precisa ter um respaldo nas Escrituras, para a partir daí, nós não é lista, porque as Escrituras dizem assim, não é lícito, não convém, porque
está aquém das Escrituras, não é isso que a palavra ensina. Então percebe, olha a herança da reforma, né? Então é muito legal isso, tá bom? Mas é assunto da próxima aula. Deus te abençoe, beijo no teu coração, até a próxima aula se Deus quiser. Então fica aí o contato na descrição do vídeo. Entre em contato conosco, se inscreve, tá bom? Você recebe o material no conforto do teu lar, você tem o recurso da videoaula, você tem o recurso do plantão Tira Dúvida, você tem todo o suporte, o material de prova, nós mandamos para você, meu irmão, é bênção. E se você quer fazer esse curso presencial, entre em contato conosco também e vê de repente qual é o polo mais próximo de você e vai ser uma bênção de Deus recebê-lo lá para te dar um abraço, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica com Deus, um beijo no teu coração.